Oi, tudo bem? Vamos começar mais uma aula então. Hoje a gente vai falar do Anya Chakra. Anya é o chakra frontal, comumente visualizado no ponto entre as sobrancelhas, né? Estou até com uma espinha aqui quase no lugar dele, né? Ele é conhecido também como chakra visual, frontal ou terceiro olho. É um chakra, é o sexto chakra, que representa o comando, né? O comando do nosso corpo, o comando do nosso sistema nervoso. Ele rege o nosso sistema nervoso, nossos tecidos nervosos, né? Então, o símbolo dele é uma lua com duas pétalas apenas, né? Vocês vão ver aí no desenho, é uma lua inteira, uma lua cheia e duas pétalas do lótus, uma de cada lado. Essas pétalas simbolizando o assento que se faz necessário dentro desse chakra. E a lua, ela representa a ligação com o segundo chakra, com o chakra sexual, com a conexão com a nossa água, a conexão com a nossa relação e com a fluidez da nossa água, né? Então, está muito relacionado, os dois são muito femininos, né? Eles estão por Ida, né, que é feminino. Então, tem muita relação de fato e a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente ao desvendar aí dessa história, né, dessa história. Chegou um livro bem bacana, vou indicar aqui para vocês, Chakras, o Thales Nunes. Eu passei para vocês o site deles quando na primeira aula. E naquela aula eu já comprei o livro, chegou ontem, assim, muito bacana. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento desse trabalho dele. Foi baseado no Satchakra Nirupana, que é o texto que eu estudei também para trazer essas informações, mas ele traz muita questão da simbologia, mitologia que está envolvido dentro desse texto. Que esse texto coloca alguns nomes que eu nunca conhecia, né? Então ele abre um pouquinho mais essa questão mitológica, que para mim é bem bacana de compreender também. De novo, quem quiser, eu posso compartilhar que eu tenho aí em PDF. Na verdade, ele está aberto em PDF para todo mundo, mas eu passo para vocês, quem quiser ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a fundo, tá? Vamos ver aqui na minha colinha. A frase forte desse chakra é o eu vejo. Então, com que olhos eu vejo, com que olhos eu sinto, né? E ele é o assento da nossa mente, né? Eu comentei que ele rege o nosso sistema nervoso, então ele assenta de fato a nossa mente e o nosso sistema nervoso. A cor dele, em muitos lugares a gente vai achar como azul escuro, mas na verdade é um prata, um branquinho, né? Envolto num azul escuro, talvez. Tá? Vou começar com a frase de abertura aqui desse livro que eu achei muito bacana. É o seguinte: somos gota no oceano, tão pequena parte de um todo. Ao mesmo tempo, enquanto gota, somos água, a imensidão do oceano inteiro. Né? Somos partezinha de um todo e também somos o todo envolto em nós. E isso é muito bacana a gente sempre ter em mente. Né? Bom, Bidya Mantra dele. Simplesmente aquele símbolozinho que a gente coloca, que a gente conhece e tão mitológico aí, né? Então, o símbolo OM, simbolizando a pureza do lótus, a pureza do assento dele de fato, tá? Ele trabalha. Um animal também, bem bacana falar sobre isso. O animal que ele representa, que a mitologia traz, é a coruja. Né? A coruja que simboliza o conhecimento. Né? Não só um conhecimento didático, o conhecimento de leituras, o conhecimento, né? Mas o conhecimento de nós mesmos. Né? O conhecimento do ancião,
né? Aquele que fica ali no cantinho só espiando, né? Na frestinha da janela da rua, espiando o movimento lá fora, mas tá ali quietinho. Mas se perguntar para ele, ele traz toda aquela informação para você daquilo de tudo que você está precisando, né? É uma figura bem mitológica, bem trabalhada também essa questão do senhorzinho, quando a gente para e pede informação e ele traz toda a informação da cidade inteira, né? Acho que todo mundo já teve alguma experiência com isso, com essa questão do ancião. E essa é a idade desse chakra mesmo, a idade dessa transformação. A partir dos 42 anos, mas lembrando que eu não gosto de colocar números, a partir aí do Anahata Chakra, né? Dali para frente eu já não gosto mais de trabalhar com essa questão da idade, que a gente se pega muito em números. A gente trabalha com essa informação, mas não é tão definida como os dois primeiros chakras, até os três primeiros chakras, né? Então, aqui, pelo texto, ele coloca de 35 até 42 anos. Eu colocaria assim, a partir dos 42, ou seja, a idade do renunciante, do aposentado, né? Então, vamos voltar um pouquinho, né? A idade do Anahata, ou que seja, já sei quem eu sou e quero contribuir para o mundo com quem eu sou. Então, isso é o cardíaco, é a fase da gente estabilizar, estabelecer famílias, né? O Vishuddha, tá, eu já sei quem eu sou, mas eu estou me libertando de algumas amarras. Então, é aquela fase de maturidade, né? E depois vem aí a fase do aposentado, né? Eu já sei o que eu quero da vida, já trabalhei bastante, então agora eu vou me renunciar. Lembrando que dentro da cultura indiana, isso é muito comum o renunciante, né? Todos que querem seguir uma vida espiritual, a partir de um momento que começou, tá, já criei meus filhos, já estão bem, já posso não mais viver do capital, posso mais não viver só do dinheiro, eu posso renunciar. E aí eles vão para a rua, são os sadhus ou siddhis, né, que eles vão para as ruas e vão, os sábios, né, e vão simplesmente trabalhar, viver de doações, geralmente próximos a templos onde eles ficam e passando instruções aos milhões e milhões de visitantes que ficam ali, né. Então, em vários locais é muito comum, isso a gente vê na Índia, assisti um documentário esses dias bem bacana sobre esqueci o nome dele, o nome da pessoa que trouxe o movimento Hare Krishna para os Estados Unidos. É um vídeo bem bacana, eu achei no YouTube, estava aberto aí no comecinho da quarentena, aproveitei para assistir, eu não sei se ainda continua aberto e gratuito, mas é bem bacana que mostra exatamente essa fase da vida, que ele veio como um líder espiritual, vamos dizer assim, ele saiu da Índia com 70 anos, né? Então, é naquela idade bem da maturidade mesmo, a pessoa já está madura totalmente, já sei o que, que eu tinha para fazer. E ele coloca muito bem isso, que ele tinha, assim, um guru espiritual muito querido dele e falou, você vai, né, quando ele tinha 20 e poucos anos, você vai ajudar a criar uma nova linha de amor e tralalá. Eu já estou aqui dando spoiler do filme, né? Mas só para contextualizar vocês aí da época da vida, tá? Aí ele falou: tá bom, eu ainda vou, não está na hora, não está na hora, não está na hora. E aí foi, os filhos já com 30 e tralalás anos, e cada um com a sua família, e tá bom, agora está na hora. E aí sim, de fato, ele saiu, renunciou à família e foi morar no ashram, foi mais próximo do guru dele e de novo a orientação veio, então nos anos 70, mais ou menos, um pouco antes, nos anos 60, eu acho, anos 60, ele veio para os Estados Unidos e criou o movimento Hare Krishna, que é um movimento tão conhecido hoje, né? Eu achei muito bacana esse filme por essa etapa aí, né? E bacana.
Embora o Hare Krishna tenha a questão do guru muito forte, isso que não me atrai, particularmente, né, ter a responsabilidade do guru, o papel do guru ser tão forte. Mas ali foi muito bacana o contexto que eles colocaram, como ele saiu, o guru principal, né? Lembrando que guru é a tradução da palavra professor, tá? Então, quando a gente tem alguns professores que a gente acha queridinho mesmo, que a gente acaba seguindo, mas lembrando que muitas pessoas têm ainda a ideia de guru como aquela pessoa perfeita, que não tem defeitos, que, né, tá sempre porque ela conhece um pouco mais, então ela nunca vai ter um defeito. E é exatamente por essa ideia que a gente acaba vendo muitas coisas absurdas, inclusive dentro do mundo do yoga, né? Questões de abuso sexual, de pedofilia, inclusive dentro do mundo do yoga, tá? Fortemente. Então, essa é a questão, é uma questão importante a gente conseguir desvencilhar, né, desvincular a figura do guru, como está ali no pedestal, como um santo, né, que não tem pecados. Né? Não, é um ser humano como todo mundo, tem pecado, tem, não gosto da palavra pecado, mas tem emoções, tem raiva, tem conta para pagar, tem tudo o que todo mundo tem. Mas o que tem de diferente o guru é que às vezes tem um olhar um pouquinho adiante daquilo, da situação que está vivendo agora. Às vezes, não é sempre, que às vezes esse olhar está embutido numa camada marqueteira também. Então, eu tenho muito preconceito com a palavra guru e muito medo também, tá? Então, eu sempre passo isso para todo mundo, para todos os meus alunos, essa consciência de, meu, tá bom, você quer entrar no movimento Hare Krishna? Vai, mas ciente de que tem esse papel, ciente dessa responsabilidade. Ah, você quer ser um adorador de fulano, ciclano e vários nomes que eu posso colocar aí, devotos de, né, não vou entrar em detalhes agora, mas tenha ciência que também é um ser humano, tá? Depois, se alguém quiser mais indicações do lado podre do yoga, aí tô brincando. Tava conversando bastante isso no final de semana, tá? Só um golinho de chá, minha xicrinha básica. Cabe quase meio litro de água nela. Então vamos lá, voltando aqui ao Enya Chakra, eu introduzi pelo menos acho que vocês entenderam a questão da idade, da faixa etária, né? Então é aquele aposentado, renunciante, o vozinho que fica lá na praça, ficava, né? Lá na praça jogando dominó, só consciente, né? Tipo, olha uma nuvem no céu, vai chover. Não, mas não sei, vai chover. Não, imagina, sente o vento, vai chover. Então, são esses conhecimentos da vida que a gente não pode, que não existe assim modernidade suficiente para tal, tá? Então, a gente é com a experiência de vida mesmo, né? Identificação principal com as energias, com a fluidez desse chakra, vamos dizer assim. Nossa imaginação, nossa intuição, a gente esquece muito dela, né? A intuição, o pensamento sutil, não só aquele pensamento didático, ah, preciso lavar louça, preciso fazer isso, preciso como fazer as compras, preciso. Será que preciso mesmo? Como será que está fulano, ciclano? Porque naquela palavra que me falou ali durante a conversa eu percebi um ar nas entrelinhas. Então é esse pensamento das entrelinhas, eu conseguir olhar e entender o que está sentindo no meio do caminho, não na palavra que está sendo dita. Então, é esse pensamento bem sutil, bem comum da maternidade, tá? Bem comum da maternidade. Os nossos sonhos, quantas vezes você dá atenção para o seu sonho, né?
E geralmente uma informação importante aqui, nós sonhamos com aquilo que a gente precisa limpar. Intenso isso, né? Então, às vezes o nosso sonho é tão complicado, tantos elementos, que a gente não consegue considerar a informação base. Mas se a gente conseguir trazer um pouquinho desses elementos, traduzir, eu adoro desenhar sonhos ou escrever os sonhos quando eles são muito marcantes. Tenta fazer isso, vê o que ele tem nas entrelinhas para te mostrar. Então, o que nós sonhamos, o que nós precisamos limpar. A gente precisa separar, e essa limpeza da psique, né, do nosso sutil, do nosso espiritual. A gente vai ver mais isso. Nós identificamos com ele também através da verdade. Então, você está vendo que a verdade está ali, está sendo dita, mas tem aquela, uma palavra muito forte dessa época, né? Negacionismo. Quantos negacionistas a gente está vendo por aí? Né? Ah, não, a imprensa é comunista. Né? E aí vai, a imprensa mundial é comunista. Nossa força dessas palavras e o tamanho negacionismo disso tudo. Né? Então, a verdade que não quer ser dita. Então, é uma palavra que está muito identificado com essa informação desse chakra. Né? Não precisa nem de muita intuição, nem pensamento sutil para perceber a profundidade disso. Sabedoria, discernimento, né? Quando a gente usa com Sampradaya, eu adoro essa palavra, né? O Sampradaya, quando a gente coloca o discernimento a nosso favor, quando a gente tem a informação, tá, mas o que é o certo, o que não é, e o que deu do certo eu posso trazer para minha vida quando eu encontro o equilíbrio. Eu acho muito intenso essa palavra, o discernimento. Habilidades mentais, habilidades espirituais. A espiritualidade é uma abertura intensa desse chakra, do sexto chakra. E a interação mente-psique, né? Quando a gente coloca exercícios para a nossa mente conduzidas através da nossa psique. As coincidências, entre aspas, que a gente acaba sonhando, vivenciando, que estão ali, nossa psique está gritando, né? Aquele grito não berrado que veio como uma inflamação de garganta, porque a sua psique sabia que você podia dar aquele berro, que podia falar aquilo que você queria, que estava precisando ser falado, mas por algum momento você não falou. E aí o que o corpo vem? Te vem com uma inflamação na garganta, né? Você fica, né? Eu comentei isso na aula passada, né? Eu comentei sobre isso, da gente perder a voz do nada. Então, é essa habilidade, essa interação mente-psique, né? Que a gente sabe, a psique capta. E se a gente não entende ou coloca aquela desculpa, uma barreira, a psique vai lá e o corpo vai gritar, o corpo vai falar. E quando a gente adoece de fato é porque o corpo já falou para a psique, mas a nossa mente não quis entender. E quando a gente abre as funções, vamos dizer assim, né, capta com discernimento as funções desse chakra, as identidades dele, a gente consegue de fato entender o que o corpo está querendo falar, qual que é aquele sinalzinho que ele está dando para a gente. Né? Isso é muito forte, muito intenso a gente ter essa linha tênue. É claro que no meio da correria, de filho brigando, chorando, quero ir para a escola, não vou, e aquela correria de louça, roupa e toda aquela confusão super normal de funções de trabalho e blá blá blá, né? É muito difícil a gente manter esse caminho aberto para essa intuição, essa linha, às vezes passa, é tão sutil que passa, e o corpo acaba passando. Então, por isso que eu sempre vou bater na tecla. Para, 5 minutinhos para você. Pega uma xícara de café, vai sentar no sol, vai ver a fumacinha do sol, vai ver a sua imagem refletida no seu café.
Para, observa. Você já parou para observar o barulho que a água faz quando você toma? Senta uma hora com uma garrafinha, com um copo de água e vai tomando, percebendo o barulhinho da água descendo. É uma meditação linda, é um contato com o seu corpo lindo, e é nesses momentos que esse pensamento sutil vai aflorar, vai se abrir. Tá bacana a passarinhada aí atrás, né? Vamos lá. Como entrar nesses detalhezinhos aqui, né? Uma frase muito importante para esse chakra, muito importante mesmo. O que é importante para a vida? O que é importante para você? Né? O que para você hoje é mais importante? Né? Leva todo esse conceito que a gente está vivenciando nos dias de hoje, assim. É a sua saúde, saúde da família, é as condições financeiras, é o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, o que é importante, o que de fato importa, que tipo de desenvolvimento importa para você agora. E como a gente vivencia nessa diversidade maluca a unidade. Aquela frase que eu comecei a nossa aula aqui hoje, né? Que nós somos gotas, simples gotas de um oceano, mas ao mesmo tempo, por sermos gotas, nós somos o oceano. Então, é essa observação de cada identidade dentro da unidade, essa separação, essa vivência, esse discernimento, né? Sem julgamento. A gente está numa fase, eu estou numa fase assim muito doida de julgar. Quem fica saindo de casa, famílias reunidas fazendo churrascos e blá blá blá, e todo aquele assunto, né, batido e julgando e com raiva e sabendo que por causa disso, será que mais tempo eu vou ter que ficar dentro de casa? E o sofrimento e todas aquelas coisas que ficam passando, e eu prometi para mim mesma, não vou mais julgar. Porque cada um sabe onde está pegando, cada um sabe aquilo que está fazendo, onde está pegando no seu calo. Então, para mim, vou permanecer dentro dessa rotina por mais tempo, dentro de casa e tralalá, para vivenciar mais essa minha unidade, para vivenciar o que para mim está sendo certo, sem julgar o que para o outro está sendo certo ou não. Isso eu tenho para mim, assim, o que eu trouxe para mim de toda essa experiência dessas últimas semanas vivenciando dentro aqui de casa. Eu não vou julgar mais, não vou falar e ficar irritada com algumas situações. Tá bom, para você tá o certo, vai, porque a gente não sabe mais o que é o certo e o que é errado. Ontem aconteceu uma situação bem, dando um exemplo, sim, bem o que aconteceu aqui. Eu estava tudo pronto para gravar a aula e me deu um sono, uma queda de energia e, nossa, me senti fraca, fraca, fraca. Era mais ou menos esse horário. Eu falei, preciso de sol, preciso da energia do sol, preciso de sol. E esse horário já não bate mais sol aqui dentro de casa. Preciso pro sol, preciso pro sol. Não, mas eu combinei que eu não ia sair mais de casa essa semana, que a gente vai fazer um lockdown. 15 dias trancadas em casa para poder ir para casa dos meus pais. Pelo menos para mim é o mais certo a ser feito agora. Então, eu falei, não, mas eu prometi para mim que não ia fazer, mas e aí? O que eu faço? Eu vou ou não vou? É certo ou não é? Eu preciso de sol para manter meu equilíbrio, eu tô sentindo essa necessidade, mas eu não quero sair. Fiquei naquela incógnita. Meu marido assim, não sei mais o que é certo, não sei o que é errado, e a gente combinou que não ia mais discutir o que é certo e errado. Se você está sentindo necessidade do sol, vai. Foi incrível que questão de 5 minutos sentada no mato, no sol, resolveu todos os meus problemas. Em menos de 10 minutos eu estava em casa. E não sei de onde surgiu tanta queda de energia daquela forma. Então, assim, sem julgamentos, estava necessitada e não vou fazer que nem teve um professor de yoga meio famosinho aí, me falando, não, eu precisava de prana e fui na praia, dei um mergulho e tudo mais, e incentivando os alunos a fazer isso. Não, não vou incentivar ninguém, eu acho que cada um sabe onde está apertando o calo, cada um sabe aquilo que é para ser feito. Isso
esse discernimento é o comando, vamos dizer assim, é a identidade do Anya Chakra, é esse conhecimento, é essa sabedoria, é esse feeling, é uma linha muito tênue, para saber até onde é o meu espaço, até onde eu tenho que respeitar o espaço do outro. Né? É o ir, sim, de máscara. Bom, não vou entrar em detalhes. O que para você vai fazer sentido ou não nessa etapa? Acho que aqui da minha cola eu já falei bastante. Isso é bem bacana a gente falar. As indicações físicas e indicações emocionais de que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção para essa energia, para esse chakra. Né? Cegueira emocional. Né? Quando a gente fica tão cego na ponto de negar a verdade. Né? Quando não quero entender a questão da esposa traída, marido traído e toda aquela coisa assim. Tá a informação, mas você não quer acreditar naquilo. Então, essa cegueira emocional é muito complicada. O universo está te mandando sinais e não quero, não quero entrar em contato com isso. Então, aí vem uma dificuldade de acreditar na vida, né? Muita questão relacionada com tem uma frase, como é que é? Bom, ia entrar nos memes aí da vida. Né? A dificuldade de acreditar em si mesmo, a dificuldade de acreditar na vida, tá um pulinho assim da questão dos suicídios e trazer aquele disparo, sabe aquela informação que te dá gatilho, né? Era isso que eu queria lembrar, o gatilho, né? Que virou meme para tudo quanto é lado. Então, isso me dá gatilho, isso me dá gatilho. Então, é essa questão dessa dificuldade de acreditar na vida. E quando vem aquela informação que não está gostosa, você já está desgostosa e te leva um pouco mais para baixo, te dá um gatilho para baixo. Né? Então, é muito comum a gente ter esses olhares assim, já não estou bem, e de repente veio e aconteceu isso, né? Aquela gotinha que caiu no copo que já estava cheio e estourou. E tudo bem estourar e a gente volta para o meio do caminho, tá? Volta para o equilíbrio. Preocupações, traumas nessa questão de não quero mais falar sobre isso, né? Não quero usar roxo, né, Claudinha? Né? Preocupação. Mas será que eu vou poder sair? Será que? Quando a gente se vê muito no meio daquele será que a gente não está se prendendo? Né? Apatia, muita preguiça de sair da cama, né? Que até mesmo para a gente sair da cama a gente tem que desejar alguma coisa. Então, quando a gente não deseja nada, olha com atenção, olha com carinho para essa vivência. Às vezes não é a gente, mas é alguém muito próximo da gente, que a gente está vendo passar por uma situação e a gente não consegue ajudar. Então, né, se abre, conversa. Às vezes é importante dar espaço. Às vezes um simples quer conversar sobre, né, já é suficiente. Ceticismo, tonturas, muita tontura de nada, não é aquele baratinho de, fiz uma postura invertida e de repente levantei, né? Muita tontura, o que isso está representando? Será que eu estou negando muito uma questão espiritual que está tremendamente aberta ou tremendamente fechada? Não estou tendo equilíbrio nisso. Então, a tontura era muito comum nessa fase de aceitar ou não a sua mediunidade, aceitar ou não essa espiritualidade. Não vou entrar no foco religião, de espiritualismo, tá? Espiritualidade ou espiritualismo, sei lá, colocou confusão aí das palavras. Mas não vou entrar na questão religião espírita, tá? Mas nessa questão de ter essa ligação espiritual consigo mesmo, porque o yoga, querendo ou não, é isso, é um pouco espiritual. Você ter essa sensibilidade que nós não somos só o nosso corpo, nós somos o nosso corpo.
Mas além do nosso corpo, tem uma questão muito intensa com essa energia, com essa força que flui no nosso corpo. E querendo ou não, isso é um abraço espiritual, tá? Hipersensibilidade, quando não consigo passar, quando criança, tinha muito isso, eu não conseguia passar na frente de uma loja lá em Limeira. Sentava e chorava na frente da loja, ou às vezes até tentava entrar e saía chorando de lá, saía bocejando, energia fraca, fraca, quando chegava em casa quase desmaiada. Então, é uma sensibilidade extrema, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Outro lugar que foi assim, o mercado lá de Salvador também para mim. Nossa, eu sentei naquele lugar e chorei, 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 chorei. Né? E isso coloca muito, né? Bert Hellinger também traz muito isso, né? Essa questão de, poxa, e as pessoas que passaram por ali, para mim, a mensagem que ficou lá de Salvador foi essa, assim, nossa, quanto sofrimento passou por aqui e essas pessoas não foram reconhecidas, né? Então, reconheço essa dor não é minha, eu reconheço, essa dor é de todo um universo que está, de todas essas pessoas. Então, parei, orei, olhei com muito carinho a tudo que aconteceu ali, pedi perdão, né? Desculpas, perdão, sei lá, e passou. Eu lembrei que esses dias eu vi uma reportagem sobre lá. E traz muitas lembranças para mim daquela sensação, energia. Confusão, aquela, não sei se eu se fico, não sei se eu compro a bicicleta, se caso, né? Aquela confusão mental que a gente fica, eu chutei a mesa aqui. Aquela confusão mental, aquela falta de clareza mental, o que eu preciso, o que eu não preciso fazer, né? Falta da sensação de bem-estar próprio. Isso é muito comum, tipo, tá tudo bem, não tá me faltando nada, eu tô com, vamos dizer assim, as aulas em dia, o corpo tá em dia, não tô precisando me esticar, minha alimentação, né, dieta tá tudo beleza, mas tá faltando algo. Então é aquele feeling do algo. O que é esse algo? Investigar esse algo que é muito bacana, a gente ter esse olhar para esse algo, tá? Antes de entrar nas posturas que eu coloquei aqui a lista, esse barulho é a Lola, com o morango dela. Tá aqui do lado agora, quero brincar, mãe, está na hora de brincar e você tá aí falando muito, né? Então, a nossa consciência espiritual, como que a gente tá com essa ligação espiritual, né? Como que a gente pode testemunhar a nós mesmos e essa onipresença, que nós somos gotas desse oceano, né? Qual que é a nossa percepção da ordem, né? Que ordem é essa? A ordem do universo, né? Aquela ordem cíclica de nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. Qual que é essa ordem? Como que nós estamos perante essa ordem? Né? Coloquei aqui uma frase bem bacana, assim, para manter esse lótus florido que eu trouxe do Sati Chakra Nirupana. Para manter esse lótus florido, é preciso manter as raízes profundas. É preciso manter essa ligação com a nossa essência, com a nossa natureza. Né? A gente ter essa percepção de quem nós somos, para a gente manter essa abertura, esse conhecimento. E outra frase que eu trouxe dele também, assim, bem forte, que é até uma frase para você usar em meditação. Ele é o sol, esse chakra, é o sol que destrói a escuridão da ignorância e a desilusão. Então, esse chakra ele é a força, né, é um raio fulminante ali de orientação, de que destrói sim a nossa ignorância, que destrói a nossa desilusão, que nos afasta daquelas expectativas criadas, né? Por isso que a gente se ilude.
Então, não vou criar, não, nunca mais vou criar expectativa. Mentira que isso ninguém consegue, né? A gente, querendo ou não, cria um pouco de expectativa, sim. Então, é a gente ter esse discernimento, esse conhecimento de não criar muitas expectativas, espera para vivenciar e tudo mais. Acho que já falei demais, não sei há quanto tempo. Vou colocar só aqui alguns asanas bem bacanas para a gente colocar para trabalhar essa energia, a energia desse chakra. Vocês perceberam que é extremamente sutil, é extremamente delicado, é uma linha muito tênue que separa, né, a prática mais física, né, os conhecimentos, a energia, vamos dizer assim, dos outros chakras que são mais fortes, né, são mais sensíveis, são emotivos, são viscerais, e agora não, começa a ser muito mais sutil, de uma percepção, de uma coisa até espiritualística demais. Mas é exatamente essa a chave, né? É a nossa relação com a nossa espiritualidade, não a negação da nossa espiritualidade. Tá? Então, as posturas que a gente vai trabalhar, todas as inversões, todas, porque eu mudo o meu ponto de vista, eu levo mais oxigênio para essa região. Embora alguns textos falam que o Hatha Yoga Pradipika que coloca isso, que as posturas invertidas, para sentir de fato os efeitos dela, a gente teria que ficar 3 horas nelas, 3 horas dentro da postura invertida, né, para a gente sentir de fato a virada do fluxo sanguíneo, coisas do tipo. Acho que ninguém hoje em dia tem 3 horas para ficar ali de ponta cabeça, né? Mesmo quem pratica os yogas de Soleil da vida, 3 horas é muita coisa. Né? Então, todas as invertidas vão dar aquela sensação de florescimento, de abertura. Esse chakra é aquele calor que sobe no rosto, né? Todos os exercícios de fixar o olhar, tanto aberto quanto fechado, e o exercício de fixar o olhar aqui no terceiro chakra, e lembrando que não é aqui fora, né? Tá um pouquinho mais lá dentro do crânio, nesse terceiro chakra, né? Não é só aqui, né? Tá um pouquinho mais lá para dentro. Então, todas as posturas que a gente equilibra o nosso olhar, que ele equilibra, que inverte o nosso olhar, então parada de mão, a gente vai fazer um pouquinho de inversão. As posturas da árvore, por exemplo, vai ajudar bastante, porque a gente centra o nosso olhar. Aquele exercício de caminhar numa linha reta, com os olhos fechados, né? A gente usa bastante. Os triconasanas guerreiros, que a gente pode usar com o olhar como fonte, como uma orientação. O cachorro olhando para baixo, que não deixa de ser uma inversão. Né? Todas as posturas meditativas, onde a gente se coloca presente no assento. Lembra que a gente precisa ter as nossas raízes fortes, né, para o sol brilhar. Então, a gente ajusta o nosso assento. Então, todas as posturas meditativas. E outros mudras que a gente vai fazer na aula prática, que eu vou falar deles. Um dos mudras, o Shambhavi Mudra, ele é muito bacana. Shambhavi é quando a gente, né, olha ali para cima, mas o olhar não está para cima, não está no terceiro olho, está no meio do caminho, que eu não sei se está tão externo ou interno. Então é até difícil de guiar esse mudra, não sei se dá para ver, porque se eu olhar para frente eu não vou desfazer o mudra. Então é um olhar para cima e no terceiro olho, até dói um pouquinho. Mas esse Shambhavi Mudra é um olhar da experiência para a nossa consciência, né? O olhar da nossa potência para a nossa consciência, tanto de dentro quanto para fora, né? Dentro do Shivaísmo, ele fala que é um olhar de Shiva para Shakti ou de Shakti a Shiva. Tanto faz se é interno, se é externo esse olhar. Então, é essa energia que troca, minha
vem de fora? Vem de fora, vem do outro, vem de uma espiritualidade, vem dessa conexão com a terra? Como é que vem essa conexão do Shambhavi, né? É um olhar amoroso, né, entre a consciência e a experiência. Fui ver se ficou alguma palavra aqui que fazia sentido para ele, mas não. É esse olhar amoroso de Shiva para Shakti e de Shakti a Shiva, de tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, o meditar, que não é nem um olho aberto nem fechado, porque quando você fica ali, fica só, posso até fechar os olhos, mas tentar manter o olhar ali para dentro. Então, são várias meditações aí que a gente pode colocar dentro desses drishti. Drishti são movimentos de olhares, tá? Ou mudras. Uma meditação muito bacana. Até coloquei, gravei uma aula hoje, coloquei ela. Abra os olhos, fecha e abra os olhos, expiro. Fecha os olhos, inspiro. Abra os olhos, expiro. Fecha os olhos, inspiro. Abra os olhos, expiro. Fecho, inspiro. A gente vai fazer isso na aula, mas fica aí já como uma dica para você, se já quiser aproveitar esse finalzinho aí de aula, né, aqui para entrar nessa meditação, fica à vontade. Quando fecho os olhos, o que eu estou recebendo, né, me dá a sensação tipo, estou abrindo um presente que eu não sei o que que é, né? Então, e como que a gente vai introjetar esse presente? É sempre aquela expectativa gostosa, aquele olhar gostoso, como que a gente recebe isso? Então, o inspirar é um presente da vida. E é um presente da vida de que a gente está vivendo nesse momento de forma mais plena, né? Então, traz isso para você. O que você faz com esse presente, é esse momento de nem inspiro, nem expiro, os pulmões cheios ali, estou nesse momento de equilíbrio. O que eu faço? Abro os olhos e solto. Estou vendo o que eu estou colocando para fora. Estou vendo aquilo que eu quero limpar, colocar para fora. Tá? Então, fica aí como um exercício de meditação para a gente terminar a nossa aula. Já vou gravar as posturas também. Eu acho que eu tinha mais uma frasezinha para terminar com uma meditação que fica nesse movimento, se você quiser. E mais uma frase que eu li aqui nesse livro. Uhum. Ai, gente, cadê ela? Aqui. Observe como se manifesta a arrogância intelectual ou o sentimento de superioridade associado à posse de qualquer conhecimento. Né? Então, observa isso em você. Como que você fica presente a uma arrogância intelectual ou um sentimento de superioridade, a informações que você de fato conhece ou que você de fato desconhece, como que você aceita isso que estão te trazendo ou não. É muito difícil lidar com essas informações. A gente está nessa fase de loucura, de informações aí sendo jogadas e na forma que estão sendo jogadas pelo mundo, se a gente capta elas ou não, é um discernimento seu ou não, né? Aí é que está o Sampradaya, o seu discernimento, o seu conhecimento. Tá? Então fica aí, vamos finalizar essa aula com essa meditação. Abre os olhos, né? Inspira, expira, desculpa, fecha os olhos e inspira. O que você está trazendo dentro dessa sua inspiração? O que você quer colocar para dentro de você? Como que você age com esse ar novo que acabou de entrar e o que você está colocando para fora. Visualiza o que você está colocando para fora. Né? Fica aí como uma dica para você, para a gente finalizar aí essa meditação, finalizar a nossa aula. Tá bom?
Fiquem em paz, seguros. Namastê.